Olá, boa noite a todas, todes e todos. Mais uma vez nós estamos aqui com o programa RJ pela Esquerda, nesta quinta-feira, 20 de abril. Vamos conversar hoje com uma pessoa muito querida, o Tobias Faria, que é do coletivo de educação popular Margarida Maria Alves. Tem aí uma importância fundamental, porque vem trazendo temas sobre políticas, sobre educação, sobre as questões que afligem a população, com um diálogo muito interessante, eu diria fundamental, porque é um diálogo, sobretudo, freireano, né? E Tobias, se tiver que me corrigir, me corrija, mas do que eu venho assistindo, ele tem uma profunda relação com a perspectiva freiriana. Esse coletivo que você tem, e você e outros companheiros e companheiras têm colocado para discutir com a população, para dialogar, para trazer temas que têm a ver com a libertação do povo, né? E hoje a gente vai conversar sobre os conselhos tutelares, instâncias muitas vezes estigmatizadas, mas que responde a uma luta antiga da população, está muito inserida dentro da Constituição Federal, mas chega à população, chega à sociedade brasileira através do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente tem eleições esse ano, né, em outubro, e é importante que tenhamos vigilância sobre esse processo, porque a gente também não vai esquecer que, num período recente, nós vivemos alguns problemas aqui no Rio de Janeiro, na época do prefeito Crivella, né, os guardiões do Crivella ocuparam espaços que não deveriam no conselho, interviram, e a interferência causou, eu diria, questões, problemas nessas instâncias que deveriam funcionar de outra forma e não com essa ligação, inclusive com uma ligação com a Igreja Fundamentalista. Mas não falo porque eu quero ouvir esse querido companheiro, o Tobias Faria, que é avô da Olga, é importante dizer isso. Não é somente, e já sei, grandioso educador popular, mas é avô da Olga. Deixo contigo, Tobias, as palavras iniciais. Muito obrigada, querido, por estar conosco. É um prazer enorme. O prazer é todo meu, Fátima, muitíssimo obrigado. Hoje estamos aqui em papéis trocados, né? Da última vez que tivemos na telinha, você estava conosco no coletivo, não é? Eu estava apresentando o programa e você era a nossa convidada. Hoje invertemos a posição da mesa, não é? Uma alegria estar aqui, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, excelente, corajoso, um trabalho absolutamente necessário, já que você citou Paulo Freire, de quem nós somos, eu diria, não seguidores, mas nós somos amantes, olhamos assim como uma luz que a gente deve seguir, é urgente e necessário. Paulo Freire dizia que mudar não é fácil, mas é urgente e necessário, né? Então, esse trabalho que você desenvolve, urgente e necessário, parabéns. Sabe, eu gosto de me caracterizar como o avô da Olga, sempre que me perguntam, não é, eu coloco o quê no card, eu coloco o quê no cartaz, eu coloco o quê? Eu digo, eu sou avô da Olga, ora, isso me faz mais feliz do que ser algumas outras coisas por aí, sei lá, Grito dos Excluídos, Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves, eu sou avô da Olga. Uma alegria estar aqui, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanha nessa quinta-feira, dia 20 de abril, e esse papo sobre o Conselho Tutelar é absolutamente necessário. Vez por outra, as pessoas esquecem disso. Esse ano, como todo ano seguinte ao ano que tem eleição presidencial, temos eleição do Conselho Tutelar. Uma eleição que é marcada pela lamentável, por um lado, esquecimento ou falta de interesse de parte significativa da população, e, por outro lado, como a Fátima lembrou, marcado pela cada vez mais atenção
de setores complicados da nossa sociedade. O que tem de pior das igrejas evangélicas, digo isso porque tem muitas igrejas evangélicas sérias e boas, mas o que tem de pior das igrejas evangélicas estão atentos e atentas ao Conselho Tutelar, à eleição do Conselho Tutelar, como o tráfico, como a milícia. Então, Fátima, quero parabenizar você pela iniciativa da gente fazer essa conversa. Temos feito essa conversa em Campo Grande, aqui na Zona Oeste, e quero parabenizá-la por essa iniciativa. Muito obrigado pelo convite, espero dar conta do recado. Está sem som. Muito importante trazer esse tema, né, como você falou, e discutir com a população o papel que a população tem neste momento, né, e eu diria, sobretudo, as instituições onde a educação é a estrutura do seu funcionamento. E aí, Tobias, eu queria que você trouxesse um pouco o contexto no qual os conselhos tutelares eles passam a existir, eles não são criados assim de uma hora para outra, mas faz parte de um processo, de uma construção, de mudança do país e que vai dando sequência aí a um formato de participação, de controle popular e, ao mesmo tempo, de vigilância sobre o funcionamento do Estado, para que as pessoas fiquem atentas e não digam que os conselhos tutelares existem para, de alguma forma, deixar rolar aí, muitas vezes, a indisciplina ou as infrações da juventude. Eu acho que é importante, né, Tobias, trazer esse contexto. Legal. Muito bom. O Conselho Tutelar ele está previsto no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente. Os artigos do 131 ao 140 do ECA falam do Conselho Tutelar, tratam de como ele deve ser organizado, quais são as suas responsabilidades, como devem ser escolhidos os conselheiros, quem pode ser conselheiro. Agora, antes do ECA, vale lembrar que o ECA, na verdade, ele ratifica algo presente na Constituição de 88, aquilo que chamamos de doutrina de proteção integral da criança e adolescente, que reconhece que criança e adolescente são pessoas... A Constituição fala dessa forma, são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. E, por isso, é preciso que haja absoluta prioridade na defesa dos seus direitos. Isso foi um debate intenso que o processo anterior à Constituição fez. Setores diversos da sociedade civil participou intensamente desse processo. Quero citar, já que eu sou de casa, quero citar a Pastoral da Criança e a Pastoral do Menor, participou ativamente, mas não só as pastorais da Igreja Católica, toda a sociedade civil, ativamente desse processo, e isso apareceu na Constituição, a doutrina da proteção integral da criança e adolescente. Isso foi em 88. Em 90, por uma lei, a lei 8.069, de 90, cria o Estatuto da Criança e Adolescente. O que é o Estatuto da Criança e Adolescente? Ora, o artigo 277 da Constituição, é muito interessante isso, Fátima, e quem nos ouve, diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e adolescentes toda sorte de direitos. Direito à vida, à saúde, à educação, lazer, cultura. Ou seja, olha que interessante, não é dever apenas da família, é dever da família, da sociedade e do Estado. Ora, esse princípio, então, que nós chamamos da proteção integral, isso é em 88, na Constituição. Em 90, no ECA, ele é ratificado. E todo o conjunto está aqui no ECA, né? Seria muito interessante que as pessoas pudessem acessar. Essa aqui é a capa aqui é do SEDECA, né? Do Centro de Direito de Defesa da Criança e Adolescente. E aí, o Estatuto da Criança e Adolescente, então, daquilo que aparece lá é a criação, então, desse tal Conselho Tutelar. É disso que se trata, e é disso que a gente tem que falar. Então, repetindo, para concluir,
ele está presente no Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente é a ratificação de algo que está na Constituição. Então, é uma linha que vai de todo o debate em torno da Constituição até a luta hoje em defesa dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar é esse instrumento que faz esse trabalho dessa defesa. Ótimo, Tobias. E importante lembrar que os conselhos tutelares, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem um conselho bem estruturado, né? O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Então, essa estrutura, ela resguarda. Eu achei importante você marcar bem, porque a criança e o adolescente são considerados muitas vezes vulneráveis, porque esses direitos eles não são garantidos pelos governantes, pelo Estado, que deveria proteger e garantir os direitos. E aí eu queria que você dissesse para o pessoal que está nos ouvindo, e a gente sabe que as nossas redes elas vão caminhando, vão sendo acessadas, e acenar para como é que esse espaço ele é acessado pela população, em que situações, né? Muitas vezes, inclusive, situações de risco, como é que ele é acessado, quem pode acessar, como é que funciona ali internamente, né? Acho que é interessante saber que quem está nesses órgãos, que são órgãos autônomos e, portanto, não podem ficar recebendo aí a ingerência do Estado, né, que muitas vezes tenta, de alguma forma, romper com essa autonomia, mas que é um espaço também onde a população ela pode ter e deve ter acesso para buscar respostas e fazer com que o Estado tenha e cumpra as suas obrigações. Você pode falar um pouco, Tobias, sobre isso? Ótimo, ótimo. Antes, Fátima, lembrar algo que temos insistido em todos os espaços. Até a Constituição de 88, crianças e adolescentes eram consideradas portadores de necessidades. A partir de 88, crianças e adolescentes são reconhecidas como sujeitos de direito. Olha que diferença, né, Tobias? Isso importante é muito interessante. Isso. Fica à vontade, fica à vontade. É exatamente importante você sublinhar isso, Tobias, porque faz toda a diferença. Exatamente isso. Veja, sai da condição, de novo, era considerada, até o termo que a gente utiliza, ela era considerada portador de direito. Agora ela é reconhecida como sujeito de, perdão, era considerada como portador de necessidades. Considerada como portador de necessidades, até 88, até a Constituição. A partir da Constituição, ela é reconhecida como sujeito de direito. Ora, a luta pela garantia, pela ampliação, garantia, manutenção de direitos, numa sociedade desigual como a nossa, é uma luta constante. E é uma luta que deve ser, para nós, sobretudo nós, à esquerda, incansável. Por quê? Porque as desigualdades presentes na sociedade, elas subtraem fortemente o direito das pessoas, claro, sobretudo, marcadamente, trabalhadores e trabalhadoras, e, neste caso, seus filhos e filhas. Ora, é preciso que haja, por parte do Estado, e vamos lá, de novo, lá no artigo 277 da Constituição, é obrigação da família, da sociedade e do Estado garantir os direitos. Então, é absolutamente necessário que a gente, cada um de nós, entenda, reconheça, perceba, saiba do que nós estamos falando nessa luta por direitos. Os conselhos se encaixam nessa lógica aí. Vamos lá. Nós estamos falando de algo que, como eu falei, é pouco conhecido. E por que é pouco conhecido? Tem alguns motivos. O primeiro deles é que as eleições elas não são
o processo eleitoral ele não é obrigatório, ele é facultativo, as pessoas não são obrigadas a votar, não é? Quer dizer, como não há obrigação de votar, há por parte do Estado, talvez, e pela própria mídia, um pouco envolvimento, muito pouco divulgação desse processo, não é? Quer dizer, isso que acontece, como eu falei inicialmente, todo ano posterior ao ano que tem eleição presidencial, não é? Nós temos eleição para o Conselho Tutelar, os conselheiros são eleitos por um mandato de 4 anos, então, após a próxima eleição presidencial, teremos a renovação. Cada conselho elege 5 membros e 5 suplentes. Olha que interessante, Fátima. Primeiro que todo município do Brasil precisa ter ao menos um conselho. E aí que está a parte ruim da história. A orientação do ECA é que para cada 100 mil habitantes haja um conselho tutelar. Nós temos algo em torno de 7 milhões de habitantes, não é isso? Na cidade do Rio de Janeiro. Nós deveríamos ter, na cidade do Rio de Janeiro, 70 conselhos tutelares, e temos apenas 19. O que isso já demonstra de cara? Claro que, se era para ter 70 e tem 19, o trabalho realizado por esses conselheiros ele é muito mais difícil, porque tem uma abrangência, tem um território muito maior para cobrir. Cada conselho, isso vale para o Brasil inteiro, tem 5 conselheiros. Nós estamos em déficit. Já entra aí algo que a população, em geral, deveria se preocupar, que é exigir do poder, e nesse caso do poder municipal, porque quem cria o conselho e quem remunera os conselheiros, porque o conselheiro tutelar é remunerado, para vocês terem uma ideia, nesta gestão agora é um salário de R$ 4.500, isso é público, tá? Isso está no edital, não tem... Quem remunera, quem cria a estrutura do conselho é o poder municipal, é a prefeitura. Quem cria, o prédio onde ele vai funcionar, os motoristas que vão trabalhar lá no conselho, os profissionais como psicólogos, assistentes sociais, que são funcionários, esses sim são funcionários da prefeitura que vão trabalhar lá. O conselheiro não. O conselheiro ele é eleito. O conselheiro ele não está subordinado nem ao prefeito e muito menos ao poder legislativo, ainda que, em alguns casos, alguns vereadores gostem de achar que mandam no conselheiro. Só para concluir, então, Fátima, o Conselho Tutelar ele é um órgão permanente, ou seja, ao fim de um mandato se elege um outro mandato, não é? Ele é autônomo, ou seja, ele não está subordinado a prefeito, a secretaria, nem nada, e ele é encarregado de zelar pelos direitos da criança e adolescente. Nós estamos falando de proteção, defesa e garantia dos direitos. Conselho Tutelar não é polícia de criança. Conselho Tutelar não é para servir, para botar medo nas crianças na escola. Se você não se comportar, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Não é para os pais ou responsáveis colocar medo nos seus filhos. Se você continuar agindo assim, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Essa é uma lógica, essa é uma cultura muito ruim que ainda está presente entre nós, não é? Como o conselho, como a polícia da criança. É o contrário. O conselho ele está ali para garantir os direitos, inclusive na formulação de políticas públicas. Não é? Nós estamos falando de proteger, de atender criança e adolescente em todos os casos de violação ou de ameaça dos seus direitos, todos os casos, né? Seja lá onde estiver. Ora, quem faz isso é o Conselho. Quem tem esta responsabilidade é o Conselho. Mas nós, população em geral, devemos, inclusive, primeiro, conhecer o Conselho. E, segundo, sempre que algum direito de criança ou adolescente
quando algum direito de criança e adolescente estiver sendo negado, nós precisamos acionar o Conselho para que ele resgate, então, esse direito. Desculpa, se você... Eu falo muito, eu sou... Não, Tobias, está Você sabe como é que é ótimo. professor, né? Está ótimo. Eu queria reforçar, Tobias, o que você falou, porque a gente sabe que o Estado nem sempre garante os direitos básicos da população. E é importante a gente entender que idosos, crianças e adolescentes precisam ter uma proteção vigiada por todos nós, né, pela população. E isso implica de que não é apenas a família que zela por esses direitos. Foi importante você dizer que é a sociedade, Estado e família. Então, diante da violação desses direitos, aí eu quero lembrar que a ausência de vaga em hospitais, a ausência de atendimento médicos, a gente está vivendo um momento em que faltam vagas para crianças, inclusive de 4 anos, na rede municipal do Rio de Janeiro, quando a gente sabe que a Constituição garante para a população que é dever do Estado, e, ao mesmo tempo, direito, porque a todo direito corresponde um dever, essa cobertura da educação de 4 a 17 anos. Portanto, a gente está falando de creche até o ensino médio. E essa instância, que é o conselho, ela pode ser acessada, não é, Tobias? Ela pode ser acessada e não somente pelos pais. Do mesmo modo, quando a gente vai falar de outras violações, não é? Como a violação que a gente sabe que vem acontecendo, sobretudo depois desse caldo de cultura de machismo, homofobia, misoginia, que foi deixado pelo governo anterior, que tem a ver com a violência. Então, a gente sabe quantas crianças também são vitimizadas pela violência que, Perfeito, na maioria das vezes, acontece em casa. E aí, Tobias, não são só as famílias, não é, que devem chegar ao conselho, apresentar a denúncia para procurar quais são os órgãos de proteção e de garantia dos direitos. Não é isso mesmo, Tobias? perfeito, perfeito. É muito interessante pensar o seguinte: olha, se o artigo 227 da Constituição fala que é dever da família, da família, da sociedade e do Estado, o ECA também diz o seguinte, que a violação dos direitos da criança por ação ou omissão da família, da sociedade ou do Estado precisa ser denunciada ao Conselho. Veja, por um lado, família, sociedade e Estado têm a obrigação de zelar, de defender os direitos da criança e adolescente, por um lado. Mas, por outro lado, o Conselho Tutelar ele tem a responsabilidade de, na medida em que, por ação ou omissão da família, da sociedade ou do Estado, esses direitos não forem garantidos, ele tem obrigação de acionar os órgãos competentes, o Ministério Público, a Justiça, a Polícia, seja lá o que for. Ou seja, na verdade, nós estamos falando de, se temos a responsabilidade de zelar, nós temos que ser, inclusive, cobrado por isso. E o Conselho faz isso. Né? O Conselho faz isso. Esse é um aspecto interessante. O outro aspecto muito interessante é o seguinte, que é muito pouco tratado, mesmo entre nós de esquerda, que é a produção de políticas públicas. Eu sou o meu tal de São Francisco aqui, eu sou devoto de São Francisco, o meu anel de Tucum não nega a minha origem cristã, católica, não é? Nós no campo católico, no campo cristão, de uma forma geral, somos bons em produzir caridade, em fazer caridade, em ações caritativas, não é? Em dar um prato de comida. Tá bom, quem tem fome tem pressa, dizia o Betinho, mas nós não podemos ficar só aí.
Nós não podemos olhar para o Conselho apenas como aquele órgão que garante a defesa da criança e adolescente na omissão ou na ação da negação do seu direito. Mas nós também temos que considerar, e aí nós, independente de ser conselheiros ou não, também temos que pensar o seguinte, que políticas públicas precisam ser geradas, precisam ser criadas para garantia desse direito da criança e do adolescente. Isso também é papel do Conselho. De uma forma mais simples, para as pessoas entenderem, você já nos ajudou nessa reflexão, Fátima. Por exemplo, se não tem vaga na escola, se a escola está caindo aos pedaços, se não tem merenda na escola, se a merenda não é de qualidade, isso é uma violação de direito. E violação de direito precisa ser denunciada. Se eu estivesse na igreja, eu ia dizer profeticamente, denunciada profeticamente. Se a merenda escolar não tem qualidade e quantidade suficiente, está violando um direito desta criança. E se está violando um direito dessa criança, o conselho tem que ser acionado. E o conselho pode ser acionado por qualquer pessoa, qualquer um de nós pode e deve acionar o conselho. É por isso, Fátima, que nas nossas andanças por aí, fizemos isso em todos os anos, já estamos fazendo agora, a gente insiste que, acho que a gente vai ainda falar sobre isso, né? Mas tem 3 aspectos importantes. Primeiro, estimular as pessoas a se candidatarem a conselheiro. Aquelas, claro, que se percebe em condições de atuar como tal. Segundo, de estimular as pessoas a irem votar. Sabe? As pessoas precisam saber que no dia 1º de outubro desse ano tem eleição. E terceiro, nós mesmos temos que votar muito bem e fazer campanha. Porque os nossos inimigos não dormem. Os nossos inimigos não descansam. Esses e essas que buscam cada vez mais a degradação, sabe, do ser humano, a regressão civilizatória, eles não dormem. Eles não querem ocupar só Brasília, não querem ocupar só a Leste, só as câmaras municipais, não. Eles também querem ocupar todos os espaços públicos e estão cada vez mais ocupando os espaços do Conselho Tutelar. Por quê? Porque ali se dá uma luta pela conquista e manutenção de direitos. Ora, a sociedade que nós queremos construir, em alguma medida, ela também passa pela luta travada dentro dos conselhos tutelares. Por isso, votar bem é fundamental. Não é razoável que alguém que tenha um mínimo de consciência política, alguém que tenha feito campanha, que tenha lutado, sabe, para mudar a cara desse país, elegendo o presidente Lula, elegendo deputados e vereadores com a nossa cara, com a cara da liberdade, com a cara da emancipação humana, não é razoável que essas pessoas não se comprometam com a luta para eleger conselheiros tutelares. Porque, ao fim e ao cabo, é neste dia a dia dos conselhos tutelares que se dá, então, a defesa ou não, ou a negação desses direitos. Ficaríamos pela metade se fizéssemos um bom trabalho nas nossas estruturas de movimentos sociais, de sindicato, de organizações diversas do movimento negro, do movimento de mulheres, movimentos LGBTQIA+, todos os movimentos, juventude, estudantil, todos eles absolutamente necessários. Ficaríamos pela metade se, nesse tempo que nós estamos vivendo, se a gente não se dedicar, melhor dizendo, se a gente não se dedicar às eleições do Conselho Tutelar. Então, para concluir, é absolutamente necessário entender como é que se dá esse processo, porque não é simples, porque nós estamos acostumados a ir votar para vereador, para deputado, a gente vota sempre na mesma escola, a gente vota sempre, enfim, né? A gente é obrigado a votar. Nós precisamos entender como é que é esse processo agora. O voto não é um voto proporcional, é um voto majoritário. A gente tem que ter cuidado também, porque se é bom
que os partidos de esquerda lancem muitos candidatos para eleger, porque o voto é proporcional. A gente tem que ter um cuidado, porque se a gente lançar muitos candidatos a conselheiro, a gente pode não eleger ninguém. Então, tem um debate em torno disso que é absolutamente necessário que a gente faça. Tobias, eu quero trazer dessa fala que você apresenta, eu queria destacar assim, 2 pontos. O primeiro é que os conselhos tutelares são espaços que a gente imagina que devam funcionar, né, observando as suas atribuições, enfim, com uma composição de pessoas que refletem o seu papel na sociedade, que, portanto, pessoas que tenham conhecimento e estejam muito relacionadas ao trabalho com crianças e com jovens, mas, como nós começamos a falar logo lá no início do programa, e você também, de alguma forma, trouxe para a gente, não é certo que seja assim, né? A gente pode ter aí conselhos tutelares, instâncias que não estejam funcionando como deveria. E aí lembrar que esse controle da população é muito importante, inclusive para sinalizar quando o conselho não está funcionando, ou por falta de integrantes, ou porque não funciona no horário, ou quando acaba sendo o braço do executivo ou de alguma organização, e o Ministério Público é o órgão de controle dos conselhos tutelares. Portanto, eles têm autonomia, mas não têm soberania para fazer o que querem e precisam ter aí uma atuação republicana, no sentido de que deve acolher a população. E o outro ponto que você traz para a gente, reforça, e com toda a razão, Tobias, é que nós, do campo progressista, da esquerda, nós precisamos nos comprometer com este momento que se avizinha e que traz, eu diria que para todos nós, mas sobretudo para quem atua com crianças, com adolescentes, o campo da educação, da cultura, traz responsabilidades. Então, pensar assim, que responsabilidades seriam essas? Porque me parece que desde já está informando a população, porque quando o voto não é obrigatório, o voto é facultativo, muitas vezes isso vai ficando lá não esquecido, não é? A população acaba não se envolvendo. E pensar o quanto é necessário, eu fui diretora durante um tempo, você sabe disso, Tobias, o quanto é necessário que a escola seja porta-voz desse momento. Então, chamar também os diretores, os professores, para transformar a escola em espaços de debate, porque a população precisa conhecer quem são esses candidatos, da onde eles vêm, o que eles propõem. E, antes disso, você reforçou, já fazer um mapeamento de quais são os companheiros, companheiras e companheiros que têm características, que têm aí posicionamentos que poderiam fazer dos conselhos tutelares espaços ainda mais dinâmicos, porta-vozes de verdade das lutas dos territórios, das demandas, sobretudo das crianças e jovens. Então, reforçar, Tobias, mais uma vez, que existem dimensões diferentes desse processo, mas que estão absolutamente relacionadas e que nos leva a assumir compromissos, já que nós, desde sempre, estamos dizendo que estamos reconstruindo o Brasil, vamos também falar que esses espaços são espaços de reconstrução, de vida, potência, e que devem ser aí espaços de luta social, não é? Fátima, absolutamente de acordo, estou absolutamente de acordo. E é muito interessante pensar isso, porque é autônomo, como você lembrou, mas tem que ter controle, inclusive controle social. Quer dizer, nós defendemos que o controle social
se dê sobre vereadores, sobre a prefeitura, ou seja, o executivo, o legislativo, o judiciário, mas também sobre os conselheiros, com certeza. Agora, para isso é preciso que minimamente a população saiba que existe, como é que funciona, não é? Então, vamos lá, alguns dados importantes, assim. Nesse momento, estão abertas as inscrições para aqueles que quiserem ser conselheiros. É um processo, na verdade, tem 3 etapas. A primeira etapa é que a gente se encontra, né? A gente se encontra na etapa de inscrição para candidatos a candidatos. Foi aberta no dia 27 de março e vai até o dia 28/4. Temos 8 dias ainda para aquelas pessoas que quiserem se inscrever. Tem um conjunto de documentos, e aí, não sei se está dando para ouvir ao fundo uma gata miando. É a Frida, a gata aqui em casa tem nome, é Frida Cal, o nome da gata. Calma, filha, depois a gente conversa. Então, o primeiro processo... Daqui a pouco o Fidel, que é o meu cachorro, vai começar a latir também. Então, vai ficar aí Fidel e Frida conversando. Devo dizer que aqui em casa tem uma gata e 2 gatos. A gata é a Frida Cal, os gatos, um chama-se Fidel Castro e o outro Ernesto Che Guevara. Alguém nessa casa tinha que ter consciência política, né? Então... Que ótimo! Então, o primeiro passo é esse. A primeira etapa, né? E nós precisamos estimular candidaturas. Com cuidado, mas precisamos estimular. A segunda etapa é uma prova. Antes das eleições, tem uma prova. É feita uma prova, a data ainda não está rigorosamente marcada, né? Mas tem uma prova, e a data não está marcada. Esta prova, nesta prova, ele é avaliado no que ele conhece do ECA. É uma prova objetiva e uma redação em cima de um caso concreto, né? De um caso acontecido, não necessariamente real, né? Mas de um caso. Se passar na prova, é que ele vai para a eleição. Então, tem aí um mês e meio de campanha eleitoral, e aí, no dia 1º de outubro, primeiro domingo de outubro do mês subsequente, do mês seguinte à eleição presidencial, o Brasil inteiro elege seus conselheiros tutelares. Então, observa, primeiro a inscrição, e precisa ter um conjunto de documentos. E é preciso, por exemplo, que o candidato ou candidata possua mais de 21 anos, tem que ter pelo menos o ensino médio, tem que ter trabalho reconhecido de pelo menos 2 anos com criança ou adolescente, em creche ou coisa parecida, não é? Pode ser um trabalho de estudo, pesquisa, enfim, mas tem que ter algum conhecimento, ele precisa ter reconhecidamente, tá? Ele precisa provar... Trabalho comunitário também, Tobias? Trabalho comunitário, se for com crianças. E se esta organização que ele trabalha tiver ligação com o Conselho Municipal. Isso é importante. Vamos lá, foi importante você citar isso, porque eu já não ia falar. O Conselho Tutelar, a estrutura do Conselho Tutelar é garantida pela Prefeitura, isso no Brasil inteiro, ok? Como eu falei, o ideal, o previsto, o que está previsto é que seja um conselho para cada 100 mil habitantes. Como eu disse, o Rio de Janeiro deveria ter 70 conselhos, e só tem 19. Este conselho, a estrutura, o salário das pessoas é pago pela prefeitura. Entretanto, quem organiza o processo eleitoral, o processo de escolha, é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, CMDCA. O CMDCA é que organiza esse processo de escolha. A organização, a entidade em que a pessoa tem 2 anos de trabalho precisa ser reconhecida pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente, ok? Então, não adianta, eu tenho uma creche aqui no meu bairro, em que a senhorinha lá e o senhorzinho lá, eles são ótimos, fazem um trabalho bem bacana, eu trabalho lá há 5 anos, mas se essa creche não é reconhecida no Conselho, não adianta, ele precisa ter reconhecimento do Conselho, ok? Isso aí, então, depois, como eu disse, primeiro a documentação, depois a prova e depois a eleição.
Os 5 mais votados de todo o conselho... isso também é importante. Vamos lá. São 19 conselhos, mas o voto é distrital. O voto é majoritário e distrital. O que é isso? É um voto majoritário. Não é um voto proporcional. Os 5 mais votados são eleitos. Cada pessoa que possui título de eleitor tem direito a votar, mas ele não é obrigado a votar. E ele só vota em um conselho, um conselheiro. Os 5 mais votados são eleitos para aquele conselho, e do 6º ao 10º são os suplentes. Por que tem que ter suplente? Porque as pessoas tiram férias, porque as pessoas ficam doentes, porque as pessoas podem eventualmente, enfim, falecer. Então, os 5 mais votados são os conselheiros, e do 6º ao 10º são os suplentes. De onde? Daquele conselho. Por exemplo, daqui de onde eu falo, na Zona Oeste, nós temos o Conselho de Realengo, o Conselho de Bangu, o Conselho de Campo Grande, o Conselho de Santa Cruz e o Conselho de Guaratiba. Eu, morador de Campo Grande, preciso votar aonde? Para o Conselho de Campo Grande. As pessoas de Bangu votarão para o Conselho de Bangu. Quem mora, ou quem vota, não é quem mora, quem vota. Mas em Madureira, votará para o Conselho de Madureira, e não para o Conselho de Campo Grande. Diferente quando a gente vota para vereador, porque a gente vota para o vereador da cidade inteira. O conselho não, o conselho é por aquele distrito, por aquela área de abrangência, por aquela área de atuação. Então, eu irei lá votar. Como o voto não é obrigatório, e aí que está o problema, Fátima, como o voto não é obrigatório, lamentavelmente, como eu disse, alguns setores da sociedade antidemocráticos, alguns setores que não prezam pelas liberdades individuais, obrigam as pessoas a votarem. Eu estou me referindo a algumas igrejas evangélicas, a milícia, a tráfico, obriga as pessoas a irem votar nos seus candidatos. Então, é comum nós vermos chegar uma van ou um ônibus, que é proibido, cheio de eleitores para votar neste ou naquele candidato. O que isso acontece? Olha, nós temos enorme dificuldade de elegermos os nossos. Por que eu insisto nisso? Nós precisamos reforçar esse processo aqui que a gente está conversando, nós precisamos difundir isso ao máximo, precisamos levar isso para o máximo de locais possível, para que a gente tenha mais pessoas votando naqueles conselheiros que vão efetivamente defender direito da criança e do adolescente e não defender os interesses da milícia ou do pastor evangélico, ou seja lá o que for. Então, esse processo é muito interessante, sabe? E as escolas, para concluir, as escolas, como você lembrou, elas têm um papel fundamental. A classe trabalhadora, e se você não concordar, me corrija, mas a classe trabalhadora, no Rio de Janeiro, os filhos da classe trabalhadora estão quase todos eles nas escolas. Eu não sei se você tem um número, não é? Mas as crianças são... Qual é o percentual de criança que não está na escola? A classe trabalhadora está nas escolas. Os filhos da classe trabalhadora estão nas escolas. Nós que temos algum tipo de trabalho desta natureza, precisamos nos aproximar das escolas. Tem uma frase, com isso eu encerro, tem uma frase de um comunista italiano que sucedeu Gramsci no Partido Comunista, que ele dizia que a revolução virá quando ao lado de cada igreja tiver uma célula do Partido Comunista. Querendo dizer que o Partido Comunista deveria ali disputar com as igrejas uma visão de mundo. Eu tenho dito, a gente vai fazer a transformação quando ao lado de cada escola tiver um núcleo de um partido, um comitê de luta popular ou coisa parecida. Porque a escola é extremamente espalhada pelos bairros afora. Em todos os espaços tem uma escola e nós precisamos estar lá perto. Nesse momento, precisamos lá perto, inclusive para falar de conselho tutelar. Tobias, muito obrigado. Nós já estamos nos encaminhando para o final.
Esse encerramento, com essa fala, eu considero que é fundamental, porque as escolas no Rio de Janeiro, e o município do Rio de Janeiro, o município tem a maior rede municipal da América Latina, né? Se a gente for falar em números, as escolas estão espalhadas pelas favelas, nos setores urbanos, nas áreas urbanas, e a gente sabe o quanto as famílias têm a ligação mais permanente com essas instituições. Perfeito. E não outras. Então, tem um dever de casa aí, Tobias, que você reforçou, e eu vou trazer de volta aqui para a esquerda, para os setores progressistas, que é colocar nas suas pautas a eleição dos conselhos tutelares, para que eles não sejam correias de transmissão de outros interesses, inclusive interesses ligados ao crime, como você muito bem citou, mas também interesses aos setores mais atrasados, obscuros, conservadores, e que muitas vezes negam, inclusive, a escola. Porque é importante dizer que esses setores atacaram a escola e as universidades nos últimos 4 anos e pregaram que as famílias deveriam educar os seus filhos em casa, quando nós sabemos que a escola é um espaço de socialização, de troca de culturas, de aprendizado, de pluralidade, e para fazer com que a cultura da paz se dê através de um diálogo onde a gente enfrenta as diferenças e as tensões que as diferenças envolvem. Então, este dever de casa, Tobias, ele vai ser anunciado através aqui deste nosso programa com a sua importante contribuição. Eu espero que chegue e que seja aí compartilhado pelo pessoal que está conosco e que mais tarde vai estar aí ouvindo este nosso programa, assistindo esse nosso programa, para que esta pauta seja incorporada por aquelas que querem, de fato, fazer com que esse país seja um país em que os direitos sejam garantidos, as desigualdades sejam reduzidas, nossas crianças e jovens sejam protegidos e os seus direitos não sejam violados. Tobias, eu deixo para você aí o encerramento, para se despedir da nossa militância, que com certeza vai querer que você volte. Eu quero te agradecer pela oportunidade e quero, mais uma vez, parabenizá-la pela iniciativa, não desse nosso diálogo aqui, mas a iniciativa permanente que você tem tido com esses programas. Me parece absolutamente necessário. Quero dizer, Fátima, que estou absolutamente à disposição naquilo que eu puder contribuir dentro dos meus limites, que não são poucos. Eu estou absolutamente à disposição, mas quero, sobretudo, dizer o seguinte: você que nos ouve, quer continuar essa conversa com a Fátima ou comigo, faz contato. A Fátima tem meu telefone. Fátima, dê meu telefone para quem você quiser. E vou em qualquer lugar para continuar essa conversa. Faço questão absoluta e quero, inclusive, ir presencialmente em qualquer lugar. A Fátima tem meu telefone. Você está absolutamente autorizado a passar meu telefone para quem quiser continuar essa conversa, onde quer que seja. Muito obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Tobias. Obrigada, pessoal. Quem está conosco, quem daqui a pouco vai estar compartilhando este conteúdo. Obrigado, Ian, que está aqui nos bastidores, fazendo com que esse programa chegue até vocês. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Semana que vem estaremos aqui. Tobias, um beijo no teu coração, um beijo na Olga e na família. Obrigado, querida. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.